Hoje nós estamos então caminhando, no nosso segundo domingo do Advento, nossa preparação para a vinda do Senhor. E sempre no Advento nos vem palavras de ordem. Domingo passado, primeiro domingo, a palavra de ordem foi vigiai, Vigiai, estai preparados. A palavra de hoje é convertei-vos. Convertei-vos. Então ficamos atentos para cada domingo, a gente nessa caminhada, a gente procurar então fazer o que a palavra pede. Então domingo passado, a ordem era vigiai, estai atentos. Hoje a palavra é convertei-vos. E o que é conversão? Conversão é mudança de vida. Nós precisamos mudar de vida. Isso é, deixar de lado todo o pecado, todas as más ações, tudo aquilo que nos impede de acolher Jesus dentro de nós. Então, então conversão é sempre para o bem, Nunca a gente vai converter para o mal, Deus me livre, Nós precisamos sempre caminhar para frente. Então, se converter-se significa isso. Você sempre melhorando cada vez mais. E nós estamos sempre num processo de conversão. A gente nunca está totalmente convertido. Sempre precisamos lapidar aqui e ali, Então é o que a leitura vai nos falar para nós hoje. A mensagem de João Batista é essa, Convertei-vos, preparai o caminho do Senhor. E aqui é interessante, a leitura começa dizendo que todos vinham para ouvir João, Ele nem era muito assim, não era muito bonito de se ver não, A leitura nos apresenta alguém assim que era meio fascinante, Uma vida austera. Ele vivia no deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar isolado, É um lugar onde tem sol e areia. Não tem nada mais, É um lugar que é do despojamento. Então ninguém quer ficar no deserto, mas o povo foi até ele. Ele também se vestia com pelos de camelo, com um cinto de couro amarrado na cintura, só isso. Não tinha beleza nenhuma, nem comida era boa, Ele comia o quê? Gafanhotos, e mel silvestre. Então não tinha nada de atraente. Mas por que o povo vinha até ele? Por causa da palavra. Ouviam e ficavam maravilhados com a palavra. Nós temos que aprender com esse povo. Mesmo nas dificuldades, nós não viemos aqui por causa de que está tudo alegria, tudo maravilhoso, A gente vai na igreja porque está fresquinho, tem ar-condicionado, tem bastante luz. A gente tem que vir por causa da palavra, Temos que vir por causa da palavra. O povo vai lá no deserto, No deserto tem sol, tem areia, não tem mais nada, Só tem lá um cara lá proclamando lá. Ele nem tinha formosura nenhuma, mas era por causa da palavra. E uma palavra que levava à conversão. Então essa é a mensagem dele. E o povo simples reconhecia os seus erros, vinham, confessavam seus pecados e eram batizados. Então isso que nós chamamos em João um batismo de conversão. Só que quem não quer se converter, vocês ouviram o que eles falaram, o que João falou para os fariseus? Para o povo simples, ele acolhia e batizava, Para os fariseus e saduceus, o que eles iriam fazer lá? Eles iam só para xeretar, bisbilhotar. Eles não queriam conversão nenhuma, não queriam nem batizar. João Batista olhou para eles e disse:
raça de cobras venenosas. Olha o nome que eles levaram, né? E foi muito bem dado esse nome, porque foram lá só para bisbilhotar, para depois ir contar para os sumos sacerdotes, né? E João então fala para eles: produzam frutos que mostrem que vocês se converteram. Vocês não se converteram coisa nenhuma. Se vocês são uma raça de cobras venenosas. Então João Batista, ele é aquele que fala com firmeza. E aí então ele mostra o verdadeiro batismo, né? Eu batizo com água para a conversão, mas virá alguém mais forte do que eu. Ele batizará no Espírito Santo e no fogo. Batizado no Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz em nós? Ele nos santifica, né? A própria palavra já diz, né? O Espírito Santo nos santifica. E o fogo? Nós seremos batizados no fogo. O fogo, ele purifica, né? Na Bíblia, porque como se fala de fogo, a gente já imagina, fogo só destrói, né? Mas na verdade o fogo na Bíblia, ele não é, ele tem duas formas de se ver. O fogo, ele não só destrói, mas ele purifica, né? Ele purifica. Assim como o ouro. O ouro, para ser mais fino, mais refinado, e para valer mais, ele precisa passar pelo fogo. Ele fica mais valioso ainda. A mesma coisa somos nós também. Nós temos que ser batizados no Espírito Santo e no fogo. Ou seja, santificar-nos e purificar-nos de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que não presta em nossa vida. Temos que nos purificar. Então esse é o batismo de Jesus, né? Ou seja, ele confere a quem o recebe a vida de Deus. Torna-se filho de Deus, fica incorporado no próprio Deus. E aí torna-se participante da missão da igreja no mundo. Por isso então nós precisamos sempre mais nos converter. O profeta Isaías, ele também vai dizer, né? Vamos todos construir um reino de justiça. Construir um reino de paz e de justiça. A primeira leitura de hoje, uma leitura bonita, foi aqui no Isaías capítulo 11, que a igreja compôs um hino bonito, né? No versículo 1, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá um rebento de uma flor. Aí a igreja inspirou aquele canto bonito, da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. É um canto próprio para o advento, né? Então a igreja buscou lá, em Isaías 11:1, inspiração para este cântico, né? Esse hino. Ainda mais, a igreja também viu aqui, né? Aqui ela foi procurar a lista também dos dons do Espírito. Já logo no versículo 2, sobre ele, depois que falou do rebento e da flor, vai dizer: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. Então aqui já no profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, já aparecem os dons do Espírito Santo. Esses dons que Deus dá para cada um de nós quando nós somos batizados e quando nós somos crismados também. Então ele confere a nós esses dons para que a gente possa colocá-lo em prática, né? Então vai dizer essa leitura: ele será descendente de Davi, né? Será animado pelo Espírito de Deus e será portador da justiça e da paz. Então já é uma profecia que vai se consolidar em Jesus. E São Paulo, na segunda leitura, vai nos dizer algo fantástico, né?
Tudo isto foi escrito, vocês sabem que Deus não escreveu nada, né? Deus não escreveu nada. Quem que escreveu? Foram todos aqueles homens e mulheres que, inspirados por Deus, né, foram escrevendo, foi se compilando a Bíblia. A Bíblia não foi feita num dia só, num tempo só, ela demorou séculos para ficar pronta, né? Durante séculos, Deus foi inspirando essas pessoas para escreverem tudo o que foi acontecendo. E aí então São Paulo vai dizer aos romanos: tudo o que foi escrito para nossa instrução. Então hoje nós precisamos ler a Bíblia para nos instruir, que através da Bíblia, através da palavra, Deus vai se revelando a nós. Então foi escrito para nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Sagradas Escrituras, tenhamos firme esperança. Então, para mim ter uma esperança firme, eu preciso estar sempre lendo e meditando a palavra de Deus. Cada vez que eu leio e medito, mais o Senhor vai se revelando a nós. Então foi escrito para nossa instrução. E nós temos então que pela nossa constância, o que é constância? É estar sempre lendo, sempre fazendo as coisas, né? Se você para, é como aprender a tocar um instrumento, né? Por exemplo, se você se pôr a tocar piano, aí você vai lá tocar uma vez por semana, você nunca vai aprender a tocar piano, né? Porque o piano é exigente, é um instrumento que você tem que se dedicar 4 horas por dia, né? Aí você será um bom pianista. Ele exige constância, exige disciplina. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos ter constância, ler sempre, sempre. Procurar sempre um dia, uma hora durante o dia, para a gente ler essa palavra, para que ela nos fortaleça. Então São Paulo está falando isso aos romanos. Então que nós possamos também nesse tempo do advento, vamos ler mais a palavra de Deus, principalmente esses textos agora, que rodeiam mais em volta do Jesus Cristo que vai nascer, né? E vai nos ajudando então a vivenciar, criar esse clima de expectativa para o Senhor que quer nascer agora, no meu e no seu coração também, né? Então vamos nos preparar bem. Então hoje, conversão, mudança de vida, vamos procurar, que não é só hoje, mas é sempre, né? Converter-nos sempre.